destruir preconceitos, porque é nosso papel também reeducar as pessoas, vizinho, parente, amigo, avô, pai, né? Então, vamos lá fazer com que essas pessoas se lembrem de, sobretudo os homens, né? De cuidar da saúde. As mulheres fazem isso melhor que a gente. Então, tá aí meu recadinho, vamos embora, viu? Fomentar aos homens que façam o exame. Começar a gravação, já está gravando, então estamos aqui na turma T02. Já aparece aí que está gravando para vocês? Deixa eu olhar aqui mais uma vez. Já está gravando. Em paz. Vamos lá. Estamos aqui mais uma vez na turma teórica T02, já finalizando o semestre 2020.2, disciplina Parasitologia Humana, alunos de enfermagem, nutrição e farmácia. Tá? Essa primeira parte do conteúdo é uma parte que fala sobre cistosoma mansoni. Ela vai dizer a respeito da barriga d'água, né? É causado por um platelminto. Esse platelminto tem um achatamento dorsoventral, né? E ele consegue realizar seu ciclo no hospedeiro vertebrado e invertebrado, mas ele também tem uma relação muito própria com a nossa origem. E como estamos aí no Novembro Negro, a gente vai fazer uma correlação com essa origem que nós temos, tá bom? Por isso que vocês vão ver nos primeiros slides aí algumas palavrinhas em vermelho, que é para sinalizar uma língua que a gente abandonou e que é interpretada hoje de maneira muito errônea e de maneira reducional a uma língua própria do candomblé, que é o iorubá, e não é apenas isso, ela está também no candomblé, mas o iorubá é a língua oficial de mais de 70 países do continente africano, e assim como todos aqueles direitos que nós já estamos cansados de ouvir, né? Direitos humanos, à vida, direitos legais, sociais, que foram subtraídos do povo negro aqui escravizado, a língua também foi proibida de ser usada e ela acabou caindo em desuso e é pouco presente na nossa cultura, né? Embora a gente ainda reconheça alguns termos como axé, como acarajé, mas é importante, pelo menos nesse momento do Novembro Negro, a gente repensar um pouco sobre isso. Essa língua morreu porque foi proibida ser utilizada, assim como capoeira era proibido jogar, porque iriam ser presos se usassem. E aí, só para fazer uma homenagem ao Novembro Negro, algumas palavrinhas vão estar em Yorubá, inclusive a Cistosoma mansoni, o nome do causador da exostomose, né, que é Imudojunyon Corocuarum, né, seria a tradução mais próxima de Cistosoma mansoni. E para vocês, em vez de dar boa tarde hoje, né, sejam bem-vindos, a gente vai dizer Coabo e Mojuba para todo mundo. Bom, então, só para lembrar aí nossas origens. Essa doença tem uma distribuição muito específica. Ela aparece no continente africano, aqui na América do Sul, sobretudo no Brasil. Ainda é uma doença negligenciada. Está em 78 países ainda como uma doença que tem uma frequência elevada ou moderada. E essa transmissão precisa ser controlada. Como as políticas públicas para o controle dessa doença dizem respeito, né, primariamente à condição de saneamento básico, qualidade de água, então por isso que esses países que são pobres ou estão em desenvolvimento ainda têm uma alta prevalência dessa enfermidade. Para que a gente tenha noção, lá em 2019, 236 milhões de pessoas tiveram algum tratamento correlacionado a cistosoma. É o dado mais recente, está lá no site da Organização Mundial de Saúde. E se a gente observar o mapinha, a gente vai ver as áreas que mais são afetadas. Todo o continente africano, algumas áreas do Oriente Médio têm uma frequência mediana, áreas ali na Filipinas, alguns países da Ásia, ainda é muito comum. E essa doença recebe nomes diversos, né?
a gente conhece como barriga d'água, cistose, exostomose, doença do caramujo, exostomíase, bilharziose, bilharzíase, doença de Manson-Pirajá. Eu acho que ninguém ouviu ainda falar desse nome, mas certamente já ouviu falar do nome Pirajá, que diz respeito a um bairro daqui de Salvador, né, e está aí de provocação mesmo. Esse bairro Pirajá homenageia um médico que fez estudos importantes e foi o primeiro a descrever a cistosoma mansoni aqui na Bahia em 1906 até 1908, os primeiros registros. Então, aquele bairro também diz respeito à cistosoma. Então, toda vez que a gente passar por Pirajá, a gente vai lembrar, né, da exostomose, de que ela precisa ser combatida e que houve uma pessoa importante no registro pela primeira vez da doença aqui na Bahia, que foi Manson Pirajá. Tá bom? A gente tem uma infinidade de espécies de cistosoma, né? Pelo menos as mais conhecidas que afetam o homem estão apresentadas aí nesse slide. Temos outras tantas formas que parasitam os animais e, portanto, tem valor veterinário. Então, para que a gente conheça, temos aí o cistosoma mansoni, japônicos, mecombe, guianenses intercalatos, aemotumbio, e essas ou apresentam um quadro de enfermidade a nível intestinal ou intestinal e visceral, vão atingir fígado, baço, né, pâncreas e secundariamente rins, ou elas apresentam um quadro urogenital, vão ser albergados no trato urinário, nas paredes da bexiga e progressivamente ocupam também os tecidos dos órgãos genitais. Tá? Cada uma dessas espécies tem uma distribuição mais específica, né? Portanto, elas são endêmicas de determinadas áreas. Cistosoma mansoni vai estar na África, Oriente Médio, no Brasil, Venezuela e no Suriname. O japônico, o próprio nome diz, vai estar na área da China, Indonésia e Filipinas. Cistosoma mekong vai estar em áreas na República Democrática e Popular de Loa e no Camboja, em alguns distritos com áreas florestais, né, mais para o interior do Camboja. A Cistosoma guianensis intercalato vão estar em áreas florestais específicas da África Central, e hematómbio vai estar no Oriente Médio, na África e em uma área da região da França chamada de Corcisa. Então, a gente tem essa distribuição aí. Se você olha esse mapa com atenção, você consegue ver que a região central do continente africano e toda uma área litorânea do Brasil tem registro de cistosoma, e isso não é aleatório, essa distribuição não sofre influência apenas de fatores ecológicos, biológicos e da condição social da população, mas isso também revela um quadro histórico, né? As áreas que frequentemente têm elevados dados de cistosoma são áreas que estão próximas do litoral, onde essas áreas tiveram origem de populações quilombolas, onde também tinham os principais engenhos, onde tinham grande produção de cana, onde tinha alguma produção de café, né? E, portanto, isso vai revelar como, historicamente, o cistosoma chegou aqui no Brasil. Originariamente, o cistosoma não ocorria aqui no Brasil, a gente só tinha o seu hospedeiro intermediário, que é a Bionfalaria, das 3 espécies que nós conhecemos, Bionfalaria glabrata, estramínea e tenoglifa, mas o cistosoma é oriundo da Ásia, de parte da Ásia e da África. Então, hoje as teorias já mostram que, originalmente, quando esses continentes estavam unidos, logo depois da Pangeia formando a Laurásia, surgiu a espécie cistosoma, que se espalhou pela Ásia e pela África. As migrações dos grandes mamíferos que ocorriam naquela época, né? Pelo Estreito de Gibraltar, pelo Estreito de Shell, eles saíam da África para a Ásia e da África da Ásia para a África e da África para a Ásia. Então, os grandes mamíferos transitavam de um lado para o outro e levavam consigo o cistosoma.
A América do Sul, América Central e do Norte não tinham registro paleontológico, fóssil, que comprova a existência de cistosoma. Tudo isso para dizer para vocês que é uma doença que acontecia no continente africano, no continente asiático e por um modo de produção escolhido pelo homem, ela apareceu aqui no Brasil, que foi o modo de produção baseado no trabalho escravo. Então, o tráfico negreiro foi quem introduziu o cistosoma aqui no Brasil, assim como a hepatite B, a malária, a varíola, a tuberculose, a gripe e a rubéola. Esses são alguns exemplos de doenças que foram trazidas em virtude do tráfico negreiro. E como é que isso aconteceu? Toda aquela população negra lá que morava em Moçambique, no Congo, né, em Gana, em Angola, pessoas de direitos, obviamente, cidadão, como todos nós, e que detinham conhecimento, técnica de plantio, de cultura, foram literalmente sequestrados para o Brasil, mas até chegarem ao Brasil, eles eram mantidos em cativeiro em áreas da África, depois em condições insalubres, sem higiene, sem água tratada, e assim tinham contato com restos de fezes, e esse ambiente propiciou a contaminação desses indivíduos com cistosoma, né? Além disso, eles foram mantidos também nos navios que reproduziam essa mesma condição insalubre, de onde eles ficavam cativos, até serem transportados para o Brasil. Então, além de serem sequestrados, violentados nos seus direitos enquanto cidadãos, foram aproximados de condições insalubres que fizeram com que eles albergassem esse tipo de parasita, de helminto. Chegando aqui no Brasil, eles chegaram pelos principais portos. Aí vai fazer sentido agora porque que a doença se distribui, né, histórico, geograficamente, a partir do litoral. Vai chegar pelo Porto de Salvador, pelo Porto do Rio, pelo Porto de Recife, pelo Porto do Sul do Brasil, por essas 4 rotas. Então, o recorte do Brasil mostra o litoral aonde esses povos chegaram e onde se instalaram para trabalhar de maneira escrava nos engenhos, sobretudo de cana-de-açúcar, e depois nas plantações e na pecuária. Com o passar do tempo, eles se interiorizaram por 2 motivos, porque as áreas de plantio e de pecuária foram se expandindo para o interior do Brasil e porque também eles fugiam e formavam quilombos mais distantes das áreas em que eram escravizados. E aí essa distribuição do cistosoma ao longo de outras áreas do Brasil acaba por se solidificar, né? E aí, do ladinho, eu coloco uma informação importante, que é a representação dessa população em nossa formação. Nós recebemos aqui mais de 5,5 milhões de africanos no nosso continente e um pouco mais de 100 mil portugueses, né? Portugueses, europeus, holandeses, espanhóis. Então, desses 5,5 milhões que chegavam, pelo menos 4,8 sobreviviam aqui no Brasil e, portanto, deixaram seus descendentes aqui. De uma maneira geral, a população brasileira era 90% formada por escravos, 10%, né, 10% por europeus e índios, já que eles haviam dizimado os índios que não tinham aceitado o regime escravocrata. Né? Isso para lembrar, então, por que o Novembro Negro é importante. É importante na nossa formação genética, na nossa formação cultural, na nossa formação ideológica e, inclusive, em doenças que a gente administra até hoje. Cistosoma é uma delas, malária é uma delas, né? Mas que a malária a gente não encontrou o hospedeiro intermediário aqui na Bahia, aqui no Nordeste, por isso que ela não é endêmica e não tem alta frequência nem prevalência aqui no Nordeste. Mas no Norte do Brasil, ela aparece na mesma perspectiva que o cistosoma. Tá bom? Aí só um pouquinho de contextualização com o Novembro Negro. E aí eu provoco o Pirajá, né? Falar um pouquinho de Pirajá. Quem já não ouviu falar, eu acredito que alguns possam já ter ouvido, mas certamente ouviu falar do bairro, que é o bairro aqui de Salvador, que homenageia o médico Manso Pirajá, que descreveu, encontrou
primeiro cistosoma em amostra de sangue de um jovem e fez os primeiros relatos, apresentou isso à comunidade científica. Como não era uma doença registrada aqui, tinha registro na África e na Europa, achavam muito estranho, até que veio a confirmação do diagnóstico, e, em função disso, houve esforços para o combate à doença, né, melhora no tratamento da população brasileira em função da descoberta desse médico. Tá? E esse mapa aí mostra para vocês como aconteceu a dispersão, né, dessa comunidade, a partir do litoral, sobretudo dos 3 principais portos, e a partir daí para o centro do Brasil. Por isso que vocês ainda acham alguns pontos para o centro e para o norte do Brasil que tem ocorrência de cistosoma. Tá certo? Esse mapinha é um mapa mais atual, quer dizer, ele não representa a área o período do tráfico negreiro, mas sim o período em que já se conhecia cistosoma. Então, você consegue ver que a área em vermelho ali que alberga Alagoas, Sergipe e Bahia era a área de entrada dessa comunidade que albergava o cistosoma, e ela se espalhava por outras áreas do país, como mostram as setas. Para que isso não fique apenas uma informação livresca, né, foi comparado o DNA das amostras de cistosoma encontrado aqui no Brasil e das amostras de cistosoma encontrado na África do Sul, ou no continente africano. Então, comparando a armadilha luminosa efeito. Depois eu respondo aí uma pergunta que eu não li por completo. Foi comparada o DNA mitocondrial de cistosoma do continente africano e aqui do Brasil, e se verificou que eles são 99,8% semelhantes, significando, portanto, que tem a origem a partir da África, que chegou aqui ao Brasil. E a gente continua administrando elevadas taxas de cistosoma no Brasil, por causa da ausência de uma política mais contundente para o saneamento básico, para a qualidade da água, para o tratamento das pessoas com cistosoma. Entre 2003 e 2012, para a gente ter noção, em Pernambuco, 11,8% das amostras de fezes eram positivas para cistosoma. Sergipe, 10,12%. Alagoas, 9,9%, Minas Gerais, 7,6% e Bahia, 4,7%. Então, são os países aí, os estados, que perfazem os maiores índices de cistosoma no período. A partir desse dado, uma média geral nacional dizia que nós tínhamos 8% da população com exames positivos para cistosoma, mas no universo de 2 milhões de amostras analisadas. Em 2018, houve esse inventário, mas esse inventário apontou que a redução passou do número de positivos de 8% para 3,6%. Então, a princípio, é uma queda, né, considerável, é um valor que apresenta uma queda considerável, mas quando a miúde você vai analisar as condições da redução desse número, você vê que ele não é real. Enquanto lá em 2003 foram investigados 12 milhões e 5 mil amostras, 709 amostras, em 2018 só foram avaliadas 150.594 amostras de pessoas, amostras de fezes dessas pessoas, e apenas 3% delas foram positivadas para cistosoma. Então, significa que, se proporcionalmente a gente comparar esses 155 mil exames realizados aos 12 milhões que deveriam ser feitos, fazendo uma regra de 3 simples, esse percentual vai estar muito maior que 8%, se fôssemos observar 2 milhões de amostras, como foi feito lá em 2003. Então, não foi uma diminuição de casos propriamente dito, mas foi uma diminuição de amostras examinadas. Tá bom? Eu apresento esse slide porque eu gosto de chamar a atenção. A gente classifica os municípios em municípios endêmicos, focal ou endômico. Endêmico, em que acontece alta prevalência e
e é uma alta prevalência constante. Focais, em que você tem uma alta prevalência que depois vai para moderada, depois ela volta para alta e cai novamente para moderada, pode em algum momento estar baixa, então são municípios que precisam de uma atenção para o controle, e municípios indênicos que você não tem nenhum registro ainda dessa doença, ou tem registros esporádicos, ou casos importados, quando o indivíduo muda de um município para outro, ele é contabilizado naquele município. Então, para nos assustar um pouquinho, a Bahia tem 417 municípios, tá bom? Desses 167, 40% são municípios endêmicos. Então, ocorre a cistosoma mansoni nesses municípios. Mais 122 são municípios focais, que têm um registro moderado ou alto. Tá? E apenas 128, 30% são indênicos, aqueles que não têm registros frequentes de casos de cistosoma. Quando a gente soma aí, 167 mais 122, vai dar 289. Então, você tem mais da metade dos municípios que sofrem com cistosoma mansoni. Tá? Inúmeras pessoas nem sabem que tem a doença. E aí eu gosto de trazer também para a nossa realidade um pouquinho mais próxima. Ó. Aqui, em 2019, essa tabela apresenta o último levantamento feito pela Secretaria de Saúde do Estado. Você consegue ver que Barro Alto, que é um município do centro-norte do Estado, perfaz 37 casos. Então, ele é um dos municípios que tem elevada taxa de ocorrência de cistosoma. Seguido de Presidente Tancredo Neves, que já é o leste, um pouco mais para o leste do estado. E atenção, ó, 2 municípios que estão aqui na área metropolitana, que é a área leste, né, próximo do Recôncavo. A área leste compreende a área metropolitana, Recôncavo e um pouco leste para o centro do estado. Então, a gente tem aí Salvador e São Sebastião do Passé, 14 casos, Salvador e São Sebastião do Passé, 10 casos, tá bom? Irecê, embora tenha 10 casos, é um município indene, porque é difícil a ocorrência do cistosoma lá, mas houve esses casos e precisam ser acompanhados para ver se eles não foram importados ou se foi de uma fonte específica de contaminação que possa ser controlada, tá bom? O mapinha nos diz sobre esses dados. É muito fácil agora a gente olhar, pelo menos metade do mapinha está pintado, ou de amarelo ou de vermelho, né, que significa endêmico ou focal. E a outra metade, endêmico, está lá branquinho, de que não ocorre cistosoma. Então, é preciso a gente aprovar essas políticas, né, de saneamento básico e de controle à cistosoma. Vocês sabem que a gente tem um marco referencial de saneamento que está transitando aí na Câmara dos Deputados para que sejam aprovados, e ainda não foi porque não tem orçamento. Mas o governo rapidinho conseguiu um orçamento assumindo o não pagamento de dívidas para o funcionalismo público, chamada de precatório, excetuando o judiciário, né? As perdas para o judiciário serão pagas, a perda para os funcionários da educação e outros órgãos não serão pagas, né? O precatório é uma dívida do governo reconhecida, e é a partir desse valor que eles vão tentar gerar o Auxílio Brasil, que é uma remodelagem do programa que a gente já tem. E aí, me perdoe, eu vejo isso como uma jogada política e eu não vejo a mesma intensidade para destinar uma verba para o pagamento do saneamento básico para ser investido no SUS, porque todo o custo do saneamento básico vem dentro do programa do SUS. E a gente não avança com o programa de saneamento em função do argumento de que não tem de onde tirar ou justificar o dinheiro. É como se preço de vidas tivesse como ser estipulados. Mas vamos deixar a crítica um pouquinho de lado. E aí, quem a gente vai estudar? A gente vai estudar cistosoma mansoni, que é um trematóide, então ele tem o corpo achatado, tá? Ele causa doença tanto de interesse veterinário como no homem, então
dos caprinos, dos bovinos, dos suínos, né, eles causam a facíola, e no homem causa a exostomose. E a característica mais importante do cistosoma é que apresenta duas ventosas, né? Uma dessas ventosas está na parte anterior, e ela tem a função ajudar na atividade da nutrição do parasita, porque abaixo dela tem uma boca, e essa boca se liga a uma faringe muscular, ao intestino, só que esse intestino não tem ânus, não tem reta, é um intestino de fundo cego, onde há absorção do alimento e não há produção de excretas sólidas. E a outra ventosa, um pouco abaixo da ventosa anterior, ela só ajuda na fixação. Ela tem uma origem mediana, na metade do corpo do animal, mas depois ela é translocada para frente, né? Vamos entender um pouquinho nos próximos slides, porque o macho vai ter uma cavidade. Tá bom, eu passei o slide. Deixa eu voltar. Todos estão vendo o slide que eu estou passando agora, é o quadro com a ocorrência da exostomose nas cidades da Bahia. Confirme se estão vendo. Pronto, vou passar agora. Agora eu estou em outro que apresenta as características do cistosoma. Antes tinha passado, agora não passou. Tá. Eu vou fechar a apresentação. Vou abrir de novo. Espera um pouquinho. E agora? Me digam aí. Sim. Pronto. Então, vamos lá. Essa outra ventosa, ela é mediana ventral, então ela está na região ventral do corpo do animal, deslocada para o meio, na posição mediana, só que quando você vai observar o animal, ela está na região anterior, ela não está no meio do corpo. Por que ela é chamada de acetábulo? Por que isso acontece? Em cistosoma vai haver uma modificação do dimorfismo sexual. Ou seja, vai aparecer uma característica relacionada à diferenciação do gênero, né, do macho e da fêmea, que é uma adaptação à cópula. O macho vai ter a região mediana posterior do corpo, afundada, vai formar uma depressão, um canal, e abaixo desse canal, no interior desse canal, é que se forma, aqui estão as aberturas dos órgãos sexuais. Em função disso, essa ventosa que estaria no meio do corpo é deslocada para frente, então as duas acabam por ficar na região anterior, embora a descrição dessa ventosa, chamada acetábulo, vai ser que ela ocupa uma posição mediano-ventral. Se você olha a larva, na larva ela está na posição mediana-ventral. No adulto, ela é deslocada, como resultado da metamorfose para o amadurecimento de machos e de fêmeas. Tá bom? Como eles são vermes que transitam no trato digestório e nos vasos sanguíneos ou linfáticos, eles têm uma proteção a um muco espesso sobre o corpo. Esse muco protege contra a ação de enzimas. Eles têm a capacidade de incorporar imunoglobulinas, alguns anticorpos e interferons na sua superfície. Isso faz com que o hospedeiro não reconheça alguns desses helmintos como corpos estranhos e apresentem uma resposta imunológica a eles, a presença deles, mas são excelentes absorvedores de aminoácidos, né, fazendo isso a partir da ingestão de fluidos corporais pela boca ou mesmo através de tecido
os aminoácidos podem atravessar essa camada mucosa mais espessa e serem absorvidos pelo epitélio. Vão apresentar dois mecanismos reprodutivos, o sexuado, que acontece no vertebrado, né, no homem ou no animal doméstico, no animal silvestre, no vertebrado qualquer, e um ciclo assexuado que vai acontecer dentro de um invertebrado, que é o molusco, né, a biofalária, o caramujo, que está distribuído aí nas fontes hídricas ou mesmo nos esgotos das cidades. Apresentam grande quantidade de ovos. Esses ovos são resultados da reprodução assexuada, e isso está muito associado também à abundância de alimento. Quanto mais alimento houver disponível para os adultos, maior a quantidade de ovos. Quando a nutrição do hospedeiro for precária, isso também afeta o parasitismo, afeta os helmintos, cistosoma, e eles também apresentam uma eliminação de ovos menor. Então, a nutrição do hospedeiro e a disponibilidade deste alimento para os helmintos vai regular a quantidade de ovos liberados, mas são números acima de milhares. Bom? Cistosoma, para a gente saber de quem estamos tratando, é um animal, é um platelminto, ou seja, é achatado, tem alguma ventosa, por isso que é trematoda, pertence à ordem Cistomatidae, ou seja, é o grupo de indivíduos que vai ter o corpo fendido. Cisto quer dizer fenda, buraco, e estoma, boca e corpo. Então, no corpo tem uma boca e tem uma fenda, tá? O gênero que nos interessa é o gênero Cistosoma, e as espécies eu já apresentei para vocês no início do slide, tá bom? Existe, portanto, a distribuição de cada espécie conforme sua habilidade, sua patogenicidade. Eles podem se instalar na região intestinal, no trato digestório, causando a exostomose intestinal. Pode se instalar no fígado, baço e secundariamente rim, e causar a exostomose visceral, mas também pode ser ectópico. Né? A gente pode ter a cistosoma exostomose, se for no sistema nervoso, pode se instalar na pele, pode se instalar no sistema urinário, não é ectópico, né? O sistema urinário tem uma espécie que a patogenicidade se relaciona com os órgãos urogenitais. Tá bom? Tá. Isso aqui eu acabei já falando lá. Tá. Pronto. Aqui, conhecendo um pouquinho quem é esse parasita, né, esse helminto, então a gente consegue ver aqui, ó, na imagem em preto, vocês conseguem ver duas bolinhas, né, dois círculos, aí seriam a ventosa. A que está mais no canto superior seria a ventosa oral, e a que está mais no meio, mais para baixo, é a ventosa mediana, né, a ventral, que é chamada de acetábulo. Mas notem que o meio do corpo do animal é aqui. Então, ela deveria ocupar esse espaço aqui. Na larva, você consegue percebê-la numa região mediana, mas à medida que eles amadurecem e formam esse canal ginecóforo, esse suco, ela é deslocada para frente. Então, nos machos, a gente vai encontrar essas ventosas antepostas lá na frente. Assim como a fêmea acompanha a mesma codificação, porque ela vai desenvolver úteros grandes, ovários grandes, para produzir uma grande quantidade de ovos. O macho ele é mais curto, ele é mais oblongo, ele é mais largo. Já a fêmea ela é mais comprida, ela é filiforme, ela é delgada. A fêmea tem de 1,5 cm até 2 centímetros, o macho não passa de 1 centímetro. Mas tanto no macho quanto na fêmea a gente consegue separar a região anterior e a posterior. A anterior é onde estariam as ventosas, a oral e o acetábulo, e a posterior, onde você vai ter os órgãos sexuais, no macho, o canal ginecófaro, e na fêmea, o útero e as glândulas vitelínicas para a produção de vitelo e da casca dos ovos. Tá bom? Eles ficam assim aninhados, porque eles fazem um acasalamento, e esse acasalamento é perpétuo, né? Ou seja, eles amadurecem sincronicamente
e atenção, ó, não só as aves são monogâmicas, formam os seus pares e permanecem a vida inteira, não, viu? Ó, parasita também é cultura, também é apaixonante, também é romântica. Cistosoma, eles amadurecem separadamente, machos e fêmeas, depois liberam feromônios, se reconhecem, e a fêmea, então, ela entra nesse canal ginecóforo, e o casal, então, fica no abraço nupcial. Uma vez acoplados, eles não se desacoplam mais. Então, eles precisam de um momento de reconhecimento, depois de adesão e, finalmente, de pareamento. Ficam lá pareadinhos, alinhados para o resto da vida. E aí, quando um deles perece, obviamente, o outro vai perecer também. Isso eu acreditava, viu? Até 2020, até 2018, a gente via bastante. Só que um artigo já relatou que encontrou 2 machos acoplados, né, 2 fêmeas no mesmo macho, e aí apresentou uma ideia de não monogamia desse grupo. Entretanto, isso ainda não foi confirmado, mas a justificativa mais plausível é: quando a gente tem uma infestação muito grande de cistosoma, e você não tem as proporções sexuais iguais de um macho para uma fêmea, né, eles podem fazer combinações diversas. Então, quando você tem muitos machos nos espaços e poucas fêmeas, pode ser que aconteça o acoplamento entre os machos. Ou se tiver muitas fêmeas e poucos machos, mais de uma fêmea tente acoplar com outro macho. Isso não quer dizer que 2 fêmeas estando acopladas, as 2 vão copular e vão reproduzir com o macho. Possivelmente aquela que está lá alinhada no canal ginecóforo é a que vai conseguir copular, a outra só ocupa o espaço porque a sua maturidade, o seu desenvolvimento depende de uma indução que o macho faz. Então, a fêmea precisa estar próximo do macho. E o macho só desperta essa fase da vida quando ele consegue modular as células do sistema imunológico do hospedeiro, que a fêmea não faz. Então, uma explicação é que ela precisa estar bem próxima deles. Então, eu ainda vou ficar acreditando que cistosomas são românticos, são que nem as aves, tá bom? Então, no dia dos namorados do ano que vem, façam um cartãozinho para os seus respectivos e respectivas e bote lá o cistosoma, viu? Agarradinhos como se fosse o amor eterno que não se desfaz mais, tá bom? Ninguém vai dar risada da minha piada, não acredito nisso. Estou precisando melhorar a piada, tá vendo? Tá, o ovo. A gente tem um ovo bem pequeno, um ovo de 150 micrômetros. Um ovo ele tem 2 membranas, uma interna e a outra externa. Opa, passei demais. Aqui. Uma membrana interna e a outra externa. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. A externa e aqui mais para dentro a interna. Aqui eu vou ter o embrião e esse embrião vai se desenvolver e dar origem a uma larva que é o miracídio. Uma característica importante desse ovo é que ele vai apresentar um espinho. Esse espinho ajuda na fixação do ovo nas superfícies, ajuda na identificação. Tem indivíduos que têm o espinho lateral, aí eu sei que é cistosoma mansoni. Se esse espinho for apical, eu sei que é japônico. Então, a presença do espinho, se ele for na área anterior ou posterior, ajuda também na definição da espécie de cistosoma. E essa parede é formada de proteína, chamada de córeo, ela é porosa, e assim como o ovo das aves, dos répteis, que permite troca gasosa, troca de umidade, troca de substâncias, a mesma coisa acontece aqui, essa casca permite o trânsito de substância, e por causa disso, dependendo do ambiente em que o ovo esteja, ele pode durar até 3 ou 4 semanas viáveis. Então, professor, como é que eu posso avaliar a longevidade desse ovo? Né? Se ele é eliminado num bolo fecal, que seja hidratado, que proteja ele do ressecamento, ele caia no solo, que ele não tenha muita incidência de luz, esse solo também seja hidratado, mantenha a umidade constante, esse ovo vai permanecer viável por 3 ou 4 semanas. Poxa, caiu no solo da areia, que é muito quente, é seco, tem o filete de água que tem ali é muito pequeno, né? O vapor d'água é muito quente, acaba por secar o ovo. Obviamente que a duração desse ovo
vai ser menor. Tá bom? Dentro desse ovo, amadurece essa larvinha aqui. Deixa eu apagar para eu tentar mostrar. Aqui dentro tem a larvinha, tá? A gente vê as células embrionárias e depois daqui de dentro aparece essa larva que é o miracídio. Miracídio, portanto, é uma fase transitória, é uma fase larval. Ela vai eclodir desse ovo e durante algumas horas, no máximo 12 horas, 15 horas, já se tem registro, esse miracídio no ambiente externo vai encontrar o seu hospedeiro invertebrado. Então, por quimiotaxia, por reconhecimento do feromônio liberado pelo molusco, pelo muco liberado pelo molusco, por presença de aminoácidos específicos do molusco. Então, eles falam dessas substâncias no meio e conforme gradiente de concentração, aonde mais tiver essas substâncias, é a direção pela qual o miracídio tem que nadar. Ele é livre natante, ele é ciliado, e vai para aquela região que ele leu essas concentrações elevadas de substâncias na água, porque ele sabe que ali ele vai encontrar molusco hospedeiro. Então, por quimiotaxia tátil, encontra um molusco que penetra no molusco. Uma vez que ele entra no molusco, ele tem um conjunto no seu interior, um conjunto de células chamadas células germinativas, que funcionam como células totipotentes. Ou seja, essas células totipotentes, indiferenciadas, podem se tornar qualquer tipo celular. Mas para que essa diferenciação aconteça, ele precisa primeiro penetrar. E aí, uma característica importante do miracídio é apresentar essa estrutura chamada de cone apical, que tem 3 vesículas, 2 delas produzem muco de substância adesiva, né, e uma produz substância enzimática, com caráter enzimático. Só aí vocês já predizem o que é que vai acontecer. Com esse cone, ele vai se aproximar do molusco, fixar a ponta do cone no epitélio do molusco e liberar essas substâncias mucosas que garantem a adesão. Logo em seguida, ele expõe o conteúdo da vesícula central naquela superfície. Esse conteúdo tem caráter enzimático, então vai causando lesão na pele do molusco e 3 a 10 minutos no máximo ele já fez a lesão e ele já penetrou no epitélio do molusco. Cai na corrente sanguínea, que lá é chamado de hepatopâncreas e hemolinfa. Né? Hemolinfa é o sangue do molusco. Ele vai se deslocando pela hemolinfa e encontra o hepatopâncreas. O próprio nome da fruta está dizendo, hepato, fígado, pâncreas. Então, o mesmo órgão do molusco faz as 2 funções, a de pâncreas e a de fígado, diferente dos vertebrados. Uma vez que se instale lá no hepatopâncreas, aquele miracídio começa a sofrer modificações corporais para dar início à reprodução assexuada. Atenção, agora é a hora em que vai ter a multiplicação. Então, se entra um miracídio macho naquele molusco, todos os descendentes, a partir daquela geração, serão machos. Se entrar um miracídio fêmea, todas serão fêmeas. Por isso que não é estranho eu contar um caso para vocês de que um indivíduo foi para uma lagoa, foi penetrado por várias cercárias. Dessas cercárias, 10% eram fêmeas e 80% eram machos. Se o miracídio era macho, gerou cercárias machos, vão gerar adultos, já lá no hospedeiro vertebrado, machos também. Então, essa população não vai ser proporcional, essa população de parasitas não vai ser proporcional. Aí justifica a gente ver a ocorrência de um macho dentro do outro, de 2 fêmeas dentro de um macho, que a proporção não é a mesma. Bom? Então esse miracídio, quando chegar lá no hepatopâncreas, recebe o nome de esporocisto. Lembra de uma coisa que vocês já sabem, cisto. Cisto vocês aprenderam lá em protozoário, qual é a função do cisto? Se reproduzir e dar resistência. Bacana, isso continua. Esporos vem de fungo. Fungo, ele produz células idênticas a si mesmo, que são capazes de originar outros indivíduos.
por esporulação. Como essas células de molusco formam uma parede de proteção, uma parede celular de proteção, ela recebe o nome de cisto. Como essa parede está numa fase reprodutiva, mantém a definição de cisto. Como as células que tem lá são capazes de gerar novos indivíduos, é chamado de esporos. Então, essa fase em que o miracídio produz uma parede própria, celular, e dentro as células germinativas começam a se diferenciar em outros indivíduos, é chamado de esporocisto. Isso começa logo depois da infecção pelo miracídio, e 48 horas depois você já tem esporocistos formados dentro do molusco. Se você ampliar aqui, ó, essa imagem, você vai ver aqui um esporocisto em verde, com uma parede celular externa, e dentro dele tem dois saquinhos, que a gente chama de esporocistos secundários. O primeiro, esse aqui, o esporocisto primário, e esses dois aqui, os esporocistos secundários. Dentro desses esporocistos secundários, eu tenho as células germinativas, ó, aqui dentro e aqui dentro, eu acabei de marcar ela ali, e essas células germinativas vão se diferenciando e dando origem a outros indivíduos. Cada indivíduozinho desse é uma cercária. Olha para cá, acabei de marcar uma aqui. Ó. Então, dentro de cada esporocisto secundário vai ter a formação de cercárias. Quando elas não estão maduras ainda, elas recebem o nome de rédeas. Quando elas estão maduras, a cauda está bifurcada, pronto, e elas conseguem romper a parede do cisto, aí elas deixam o nome de rédeas e passam a ser chamadas de cercárias, que são livre-natantes, e conseguem, então, infestar o hospedeiro vertebrado. Olha só ela aí. Então, aí eu tenho a cercária, não é muito grande, 500 micrômetros. A gente já consegue ver nessa cercária as duas ventosas. Olha aqui, opa. Uma ventosa aqui, que é bucal, e a mediana aqui, ó, dividindo o corpo da cercária em duas metades. Então, ela é mediana só até essa fase, tá bom? Ela é livre e natante e vai penetrar no indivíduo, só que ela tem um prazo para fazer isso. Uma vez que ela saia do molusco, ela vai encontrar um vaso sanguíneo, encontrar glândulas de muco e glândulas salivares e sair por esse tecido glandular, que normalmente são tubulares, então tem uma forma de contato com o meio externo. As cercárias saem, caem no ambiente e vão procurar o vertebrado, que seria o seu hospedeiro. Tem um prazo de até 12 horas para fazer isso. Fazendo nesse período, elas são viadas. Não fazendo nesse período, elas começam a perder a motilidade e elas não conseguem, então, penetrar na pele do indivíduo. Certo? Essa cauda é importante sob vários aspectos. Primeiro que é a seguinte, a cercária ela não é guiada por quimiotaxia ambiental. Então, não é pelo ferormônio, por hormônio que a gente libere, não é pela a presença de algum muco que a gente libere, mas ela reconhece a temperatura corporal do vertebrado e ela se fixa com a ventosa na pele e ela vai procurando gradientes de arginina. Ou seja, a gente acumula arginina, né, na camada da pele em concentrações menores, e à medida que a gente vai... Pode sim, gente. E à medida que a gente vai aprofundando, a gente tem concentrações maiores de arginina, de L-arginina, que é um aminoácido. Então, ela só reconhece a temperatura e vai tentando penetrar naquele indivíduo. E vai sendo, então, guiada, né, pelas concentrações de arginina no interior das camadas da célula, que não é tarefa fácil, da camada da pele. Ela tem a epiderme, a derme, a hipoderme, até ela achar um vaso linfático ou um vaso sanguíneo. E quem faz essa orientação espacial são essas concentrações de arginina. Depois que ela penetrar na pele, vai acontecer um evento, que é a perda ou a degeneração dessa cauda. Assim como o espermatozoide, ou a cauda é logo degenerada, ou ela se desacopla. Ela sofre uma laceração, uma quebra. E aí inicia a última fase larval, já passamos
pelo miracídio, já passamos pela larva, estamos agora na fase do exostômulo. Ó, exostômulo é a fase intermediária entre o adulto e a cercária, que é livre e natante. Aqui é o exostômulo. A gente consegue ver a ventosa mediana, a anterior, e é esse que está na nossa corrente sanguínea, que vai ser levado, ele não tem nenhuma estrutura para natação, ele vai ser levado pela corrente sanguínea, vai passar pelo pulmão, sair do estádio 1 para o estádio 2, do pulmão ele vai passar para o coração, vai para o estádio 3, do coração ele vai chegar no fígado, o fígado ele é lançado para o intestino, amadurece, se tornam adultos e começa uma infecção no trato intestinal. Tá? Então, aqui é uma fase que é a fase que mais circula no corpo do vertebrado, que é a fase de exostômulo. Aqui a gente tem o ovo, deixa eu aumentar só um pouquinho. Pronto. Aqui a gente tem o ovo, e nessa imagem eu gosto, porque dá para a gente ver o miracídio aqui dentro já, ó. Com boa vontade vocês conseguem ver o miracídio, certo? Dá para ver também... Fiz bobagem, dá para ver também vesículas de reserva, dá para ver o espinho. Aqui embaixo a gente tem a cercária, né? Aqui do outro ladinho a gente tem o miracídio, tá bom? Aqui o exostômulo, bem grandão, a gente vê aqui o exostômulo, e aqui o casal de cistosoma no abraço, né, no picial, aí no envolvimento dos parceiros, a fêmea, ó, aqui saindo de dentro do macho, e o macho aqui enovelado, as duas ventosas enormes do macho aqui. Tá bom? Beleza. Quem é que alberga essa fase de miracídio até cercária, né? São 3 espécies de moluscos chamados Bionfalária, eles estão distribuídos em recursos hídricos de água doce, lagoa, riacho, cachoeira, né? Esgoto doméstico, que normalmente é canalizado para um riacho nas grandes cidades ou mesmo nas áreas rurais, nos esgotos domésticos, e eles, então, portanto, são um reservatório natural da fase assexuada de Schistosoma mansura. No Ceará, a predominância é de estramínea. Aqui na Bahia, a gente tem muitas espécies de labrata, grande distribuição, mas ocorre também tenoglifa e estramínea em menor proporção. É um molusco fácil de identificar porque a concha dele é uma concha plana e espiral. É assim, ó, uma volta dentro da outra. Aí o molusco sai daqui de dentro. Bom, diferente daquela concha que quando você vai na praia, né, você vê ela assim, ó, parece que tem uma volta aqui, aí uma outra em cima dela, uma outra e uma outra. Ela forma um triângulo, um cone. Essa é chamada de cone espiral. Os moluscos que têm essa concha normalmente não são reservatórios de Schistosoma mansura. Ele é muito específico e ele é restrito a esse gênero Bionfalária. Então, fiquem atentos aí a esse molusco. A carapaça dele é translúcida, é um marrom com áreas claras e áreas escuras, em alguns momentos dá uma certa transparência, e a gente tem estrias no corpo dele, ó, estrias lisas ou estrias em forma de zigue-zague, pode aparecer qualquer adorno na concha nesse sentido. E são pequenos, né? Não são muito grandes. Aqui a imagem só para mostrar que esses moluscos vão estar presentes também em caprinos, bovinos, suínos e outros vertebrados. Tá bom? O ciclo eu acabei dizendo para vocês ao longo da explicação, mas é que eles primeiro vão desenvolver uma fase no molusco de água doce, depois no vertebrado. No vertebrado eles vão estar no sistema porta e depois no plexo mesentérico e nos vasos do sistema mesentérico e progressivamente ocupando o sistema porta, depois os vasos que irrigam o pâncreas e vão ocupando todos os órgãos acessórios do sistema digestório. Tá bom? O ciclo
Já disse para vocês também, vamos imaginar que tem uma pessoa aqui infectada, que libera os ovos, esses ovos saem nas fezes ou na urina, cai no ambiente aquático, libera o miracídio vai infectar um molusco, desse molusco formam os esporocistos, nos esporocistos as rédeas então invadem o homem, aqui assumem a forma de exostômulo e transitam por órgãos do sistema circulatório, então vão passar, e respiratório, vão passar pelo pulmão, causar infecções no pulmão. Então, uma tosse, um pigarro, uma secreção estranha que não está associado a nenhum agente viral ou bacteriano, pode ser cistosoma no alvéolo, né? Uma arritmia cardíaca com algum edema, algum inchaço na válvula cardíaca, ou um movimento retardado das válvulas cardíacas, pode ser a presença de exostômulo na fase 2 ou na fase 3, a formação de granulomas, de tumorações no pulmão, tumorações no fígado, né? Esse exostômulo já está chegando até o fígado, aonde sim eles vão sofrer a modulação. Os machos são modulados, eles são capazes de modular a partir da presença de células do sistema imunológico do hospedeiro o momento de amadurecimento sexual. Aí os machos passam pelas modificações corporais do dimorfismo sexual, formando o canal de ginecófaros, testículos, amadurecendo, estimula a fêmea a fazer o mesmo, e aí sincronicamente se encontram e o casal se acopla e passa a viver nos vasos mesentéricos do trato intestinal, né? Então, nas veias ali que irrigam o intestino grosso, sigmoide, reto, tá? À medida que os machos e fêmeas vão produzindo muitos ovos, eles vão fecundando os ovos, esses ovos vão ocupando esses vasos e vão obliterando toda a irrigação, né? Os vasos de irrigação. À medida que eles vão subindo, esses ovos vão ocupando espaços cada vez mais ascendentes, aí chegam até o sistema porta, chegam aos sistemas colaterais e vão obliterando os vasos que irrigam o pâncreas, o fígado, os rins, e vão causando o resultado do movimento retrógrado do sangue. O sangue vai sendo empurrado pelo fígado, pelo sistema porta, não consegue passar, essa força exige do fígado uma atividade ainda maior. Então, a presença dos ovos e dos adultos já causa um edema nos vasos, já causa um edema no fígado, essa atividade fisiológica aumentada, né, pelo fluxo sanguíneo faz uma hipertrofia no fígado, e aí se estabelece o quadro que nós conhecemos de hepatoesplenomegalia, quando o baço, o fígado estão aumentados e secundariamente os rins e o pâncreas, em função dessa disposição dos ovos nos vasos sanguíneos. Esses ovos também podem abandonar o vaso sanguíneo e se instalar no tecido do fígado, no tecido do baço, no tecido do pâncreas. Lá dentro eles formam os granulomas, que serão responsáveis pelos edemas, pela necrose, pelos edemas próprios desses tecidos. À medida que eles caem nos vasos do sistema mesentérico, eles também são empurrados para dentro do intestino grosso e, assim, junto com as fezes, são eliminados, mas também se instalam na parede do intestino grosso, causando granulomas, necrose, né, edemas na parede desse órgão também. Tá bom? Aqui tudo que eu falei está marcadinho com as setas, é só para chamar a atenção, né, do sistema mesentérico, inicialmente ocupado, depois o sistema porta, e aqui o sistema esplênico, né, a ramificação esplênica, que vai para o baço. Ocupado todos esses vasos, né, os rins estão aqui próximos, né, então vão ser ocupados também, e depois o pâncreas. Aí a gente tem essa característica da distensão abdominal. Em muitos indivíduos pode ter acúmulo de líquido, que é a ascite, em função da presença de um tecido inflamado, então você tem fluxos
de líquidos inflamatórios para aquela região. E esse acúmulo, né, por vezes, foi entendida como uma característica da doença e deu o apelido de barriga d'água às pessoas, ou porque a barriga cresce porque entrou naquela água suja. Então, tem várias explicações para o apelido de barriga d'água. Prontinho, pessoas. A partir daqui, já tem a aula lá, a segunda aula lá. Quem já viu essa aula lá no AVA, por favor? O próprio eu não vi porque eu tava esperando a primeira. A primeira, tá. Mas confia em mim, ela começa a partir daqui, ela vai falar de como acontece a patogenia, em que órgão está. Aí vocês escolhem, ou eu continuo a explicação, ou vocês assistem depois, e eu paro agora e vou para enteróbios e assim, ancilostomídeos, ou eu levo direto, falo daqui e depois passo para outro grupo. O que é que vocês querem? Ainda faltam 10 slides. Cri, 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 cri. Eu acho melhor o senhor parar, professor. Pronto. Alguém mais? Alguém contrário? Pronto.